Nessa videoaula corrigiremos as nossas questões relativas à prova do Enem 2019, lembrando que nós estamos trabalhando questões do caderno amarelo. A questão 154. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá um valor de R$ 204,02. Se é um mês após o primeiro pagamento, são 2 meses após a compra, né? Para concretizar a venda, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao valor financiado, ao financiamento aprovado. O valor à vista, em real, que deverá constar na nota fiscal é quanto? Bem, vamos lá então avaliar a questão. Após um mês, nós temos um montante de R$ 202 que será pago na primeira prestação. Por que montante? Porque R$ 202 será o valor amortizado naquela prestação, mais os juros. Bem, então nós teremos aí um tempo de um mês e uma taxa de juros de 1%, que é 0,01. Daí então o capital, que eu vou chamar de C1, amortizado nessa primeira parcela, ou seja, o capital que você vai quitar nessa primeira parcela, pode ser calculado utilizando a fórmula do juro composto, onde o montante ele é o capital amortizado, capital pago, multiplicado por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo. O montante será de R$ 202, o capital quero saber, multiplicado por 1 mais a taxa de juros, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 1. Entre parênteses, 1 mais 0,01 dá 1,01. 1,01 elevado a 1 dá 1,01. Então, nós temos aí que 202 é igual a C1 multiplicado por 1,01. Desse modo, o capital amortizado com a primeira prestação é 202 dividido para 1,01. Isso vai dar, então, R$ 200. Portanto, quando você paga a primeira prestação de R$ 202, você está, então, pagando um capital relativo do valor à vista de R$ 200 e os R$ 2 é de juro. Vamos, então, agora para o capital amortizado com a segunda parcela. A segunda parcela, que foi paga 2 meses após a compra, você pagou R$ 204,02 de montante, um tempo de 2 meses após, né, a uma taxa de juros de 0,01, que seria 1%. Então, o capital amortizado com essa prestação, que eu vou chamar de C2, ele pode ser calculado pegando a fórmula do juro composto, que nós já sabemos. O montante amortizado, na verdade, o montante pago, é R$ 204,02, isso é igual ao C2 multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,01, elevado ao tempo, que é 2. 1 mais 0,01 dá 1,01. O restante é só repetir. 1,01 elevado ao quadrado vai dar, então, 1,0201. Então, você tem 204,02. Isso é igual ao C2, que é o capital amortizado na segunda prestação, multiplicado por 1,0201. Desse modo, então, nós temos que o capital será 204,02 dividido para 1,0201. Feita essa divisão, nós temos, então, R$ 200 também. Ou seja, do valor à vista, você pagou, então, R$ 200 na primeira prestação, R$ 200 na segunda prestação. De modo, então, que o valor total desse produto seria a soma do valor amortizado em cada prestação. Isso vai dar, então, 200 com 200, R$ 400. Portanto, o valor à vista que vai compor na nota fiscal será um valor de R$ 400 e a resposta correta é o item B. Questão 155. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial ele foi de R$ 1 milhão. E, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, eles resolveram considerar que cada um deles contribuiu com 1/3 do investimento inicial. Então, cada um deles tinha 1/3
lá da sua parcela no valor dessa fábrica. Bem, algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$ 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com 1/4 desse valor. Então, cada um deles contribuiu com R$ 200 mil. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios, então, decidiram dividir o montante de R$ 1.800.000 obtido com a venda da fábrica de maneira proporcional à quantia total investida por cada sócio. Bem, quais os valores mais próximos em porcentagens correspondente às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Então, você quer saber qual o percentual que cada sócio recebeu da venda, então, dessa fábrica? Bem, inicialmente, vamos perceber o seguinte: o valor obtido com a venda, que ele é de R$ 1.800.000, ele é o mesmo valor gasto no investimento. Você investiu R$ 1.800.000 inicialmente e vendeu por R$ 1.800.000. Isso quer dizer que, já que o valor é o mesmo, então na hora que você for repartir esse valor da venda entre os sócios, cada sócio vai ganhar exatamente aquilo que investiu. Bem, se eu chego a essa conclusão, que cada sócio receberá o mesmo valor que investiu, o que a gente pode perceber? O quarto sócio ele só vai investir R$ 200 mil que ele investiu. Ele só vai receber R$ 200 mil que ele investiu. Como é R$ 200 mil de um total de R$ 1.800.000, para eu saber o percentual é só dividir. Eu vou dividir 200 mil por 1.800.000. Isso vai dar 0,1111, que em percentual dá aproximadamente 11,11%. Então, o quarto sócio recebe aproximadamente 11,11%. O que você percebe? Os 3 sócios iniciais, eles vão dividir entre si o percentual restante. Vão dividir de maneira igualitária o percentual restante. Esse percentual restante você obtém pegando 100% menos 11,11%. Isso vai dar, então, um restante de 88,89%, que será dividido igualmente entre os 3, dando, então, para cada um aproximadamente 29,63%. Ou seja, os 3 sócios iniciais eles receberão cada um cerca de 29,63% e o quarto sócio receberá 11,11%. Desse modo, então, a resposta correta é o item A. Questão 156. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a Prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada ela só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas ele será de R$ 31 mil. Além disso, o valor a ser pago a cada empresa ele será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa no presente edital. Ou seja, quem cadastrar a máquina mais antiga ganha menos, quem cadastrar a máquina mais nova ganha mais. Isso aqui é inversamente proporcional. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de uso. Com base nisso, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? Ou seja, quanto receberá a empresa que vai cadastrar a máquina que tem 5 anos de uso? Bem, o que a gente pode pensar disso aqui? Vou chamar inicialmente de X, Y e Z a quantia paga a cada uma das 3 empresas. X será a quantia paga à empresa dona da máquina de 2 anos de uso, Y a empresa que tem a máquina de 3 anos de uso e Z a empresa que tem a máquina de 5 anos de uso. Lembrando então que eu quero saber qual é o valor do Z, que é o valor da máquina que tem 5 anos de uso, o valor a ser pago por ela. Bem, como o total de recursos para a contratação das máquinas é de R$ 31 mil, então X mais Y mais Z tem que dar 31 mil. Além disso, nós sabemos que o valor recebido por cada empresa é inversamente proporcional à idade das máquinas. Então isso quer dizer que se você pegar
a idade de cada máquina e multiplicar pelo valor que ela vai receber, você então obtém uma igualdade para as três empresas. Desse modo, então, a máquina de 2 anos vezes o X que ela vai receber tem que dar igual a máquina de 3 anos vezes o Y que ela vai receber, que é igual a máquina de 5 anos vezes o Z que ela recebe. Portanto, 2x é igual a 3y, que é igual a 5z. Bem, como nós queremos determinar o valor de z, eu vou então escrever o x e o y em função de z. Da igualdade anterior, dá para a gente perceber que 2x é igual a 5z. Então, com isso, isolando o x, eu terei que x é igual a 5z sobre 2. De maneira idêntica, a gente pode perceber que 3y é igual a 5z. Então, isolando o y será 5z sobre 3. Bem, feito isso, lembrando que x mais y mais z é 31.000, então o x é 5z sobre 2, mais o y, que é 5z sobre 3, mais o z é igual a 31.000. O que eu faço agora? Para cancelar essa fração, como eu tenho nos denominadores 2 e 3, e o MMC de 2 e 3 é 6, eu vou multiplicar tudo por 6. Ao multiplicar tudo por 6, eu tenho aí 6 vezes 5z dá 30z, dividido para 2, 15z. Mais 6 vezes 5z dá 30z, dividido para 3, 10z. Mais 6z, isso é igual a 6 vezes 31.000, que é 186.000. Bem, 15z mais 10z mais 6z, isso dá então 31z igual a 186.000. Desse modo, o z será 186.000 dividido para 31, que dá R$6.000. Portanto, a empresa que cadastrou a máquina que tem 5 anos de uso, que é a empresa que cadastrou a máquina de mais tempo de uso, ela vai receber, então, R$6.000. Com isso, a resposta correta é o item B. Questão 157. Segundo o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de R$ 1.250. Já o censo de 2010 mostrou que, nesse ano, esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio mensal dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, poderá ser 10% maior do que o valor que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros, em 2020 será de quanto? Bem, você pode fazer a questão dividindo em 2 cálculos, ou você pode fazer em apenas um. Se você for fazer dividindo em 2 cálculos, primeiro você vai calcular o rendimento do brasileiro em 2010, lembrando que como ele é 7,2% maior do que no ano 2000, 7,2% maior, isso quer dizer que nós temos 127,2%. Então, se eu calcular 107,2% do valor médio aí do rendimento do brasileiro no ano 2000, que era R$ 1.250, a gente obtém o rendimento do brasileiro no ano de 2010. E aí depois eu posso calcular o rendimento desse mesmo brasileiro no ano de 2020. Como ele é 10% maior do que em 2010, 10% maior é 110%. Então é só tirar 110% do valor encontrado para 2010. Seria uma maneira de fazer utilizando 2 cálculos. Eu vou fazer apenas utilizando um cálculo, Vamos lá então. Como o rendimento médio do brasileiro em 2010 era 7,2% maior do que no ano 2000, então isso quer dizer que ele será 107,2% do valor do ano 2000, que é 1.250. Além disso, como a projeção para o rendimento médio em 2020 é 10% maior que o rendimento em 2010, 10% maior é 110%. Então será 110% do valor de 2010, lembrando que o valor de 2010 é 107,2% de 1.250. Bem, lembrando disso, vamos então fazer os cálculos, Eu pego aí 110% de 107,2% de 1.250.
Isso é 110 sobre 100 multiplicado por 107,2 sobre 100 vezes 1.250. Por uma questão aí de economizar tempo, eu vou logo trabalhar com o número decimal. Então você pega 110 dividido para 100 dá 1,1. 107,2 dividido para 100 dá 1,072. Então você vai ter 1,1 multiplicado por 1,072 multiplicado por 1.250. Bem, 1,072 multiplicado por 1.250 dá 1.340. Esse é o valor do rendimento do brasileiro em 2010. 1.340 multiplicado por 1,1 dá 1.474. Então, se essas projeções se confirmarem, o rendimento médio dos brasileiros em 2020 ele será de R$ 1.474, de maneira então que a resposta correta é o item E. Questão 158. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 até 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude, que eu vou chamar de MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então você tem aí a magnitude, o intervalo de magnitude e a classificação do terremoto em pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Lembrando aí que um terremoto ele é extremo quando ele atinge uma magnitude superior a 10 graus na escala Richter. Bem, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula ms, que é a magnitude, será 3,30 mais o logaritmo decimal de A vezes F, em que esse A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo, isso em micrômetros, e o F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Bem, utilize 0,3 como uma aproximação para o logaritmo de 2 na base 10. De acordo com os dados fornecidos, esse terremoto ocorrido ele pode ser classificado como o quê? Bem, a classificação do terremoto depende da sua magnitude. Então nós vamos ter que calcular a magnitude desse terremoto. Lembrando que a amplitude dele foi de 2.000 micrômetros e a frequência foi de 0,2 Hz. Então pega a fórmula da magnitude, que é 3,30, mais o logaritmo decimal de A vezes F. Substitua o A por 2.000 e o F por 0,2. O restante eu só repetir. Entre parênteses, 2.000 multiplicado por 0,2 vai dar então 400. Então a magnitude vai ficar 3,30 mais o logaritmo decimal de 400. Esse logaritmo decimal de 400, eu vou quebrar o 400 em 4 vezes 100. E mais ainda, eu vou lembrar que o 4, eu vou aí trabalhar com as propriedades de logaritmo, né? Propriedades operatórias. Então, repetir o 3,30 mais, como nós temos aí o logaritmo de 4 vezes 100, vamos lembrar da propriedade que eu transformo o produto no logaritmando em soma de logaritmo. Então vai ficar 3,30 mais o logaritmo decimal de 4 mais o logaritmo decimal de 100. Continuando então, esse 4 eu vou colocar como sendo 2 ao quadrado e o 100 nós sabemos que é 10 ao quadrado. Agora vamos lembrar de que toda vez que eu tenho um expoente, esse expoente passa multiplicando o logaritmo. Então a magnitude do terremoto fica 3,30 mais 2 vezes o logaritmo decimal de 2, mais 2 vezes o logaritmo decimal de 10. Substituindo os valores, o logaritmo decimal de 2 é aproximadamente 0,3 e o logaritmo decimal de 10 é 1. Se eu multiplicar o 2 por 0,3 vai dar 0,6, 2 vezes 1 dá 2. Então 3,30 mais 0,6 mais 2, nós temos um terremoto de 5,2 graus na escala Richter, de magnitude 5,2 graus na escala Richter. Bem, agora eu vou consultar a tabela. O que a gente percebe? Todo terremoto que tem a magnitude maior ou igual a 5 e menor ou igual a 5,9 na escala Richter, ele é um terremoto considerado moderado.
Portanto, então, o terremoto aí da nossa questão 158 é um terremoto moderado e a resposta correta é o item C. Questão 159. Após o Fórum Nacional contra a Pirataria, o FNCP, incluir a linha de autopeças em campanha veiculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeças falsificados são rolamento, pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. Após uma grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas utilizando-se a codificação. 1 rolamento, 2 pastilha de freio, 3 caixa de direção, 4 catalisador e 5 amortecedor. Bem, ao final, obteve-se essa sequência, você observa uma sequência com diversos valores, né, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Se você observar essa sequência, você vai perceber que a partir de um certo valor, aquele bloco de números começa a se repetir. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. Bem, o 2.015º item cadastrado foi quem? Bem, para você saber quem é o 2.015º item cadastrado, você tem que saber quem é o termo da posição 2015 dessa sequência que foi formada. Nós temos aí uma sequência, como a questão falou, tem um padrão que se repete, então você vai ter que saber quem é o termo que está na posição 2015. Inicialmente, nós temos que descobrir quantos termos tem essa sequência. O padrão dessa sequência, quantos termos ele tem. Você pode observar que a sequência que se repete, o padrão que se repete, é 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Pode observar como se repete esse padrão aí. E aí você percebe que é um padrão de 9 termos. De 9 não, de 8 termos. Se é um padrão de 8 termos, o que eu faço? Eu vou pegar então, já que eu quero saber qual é o termo que está na posição 2015, eu vou pegar 2015 e vou dividir para 8, porque cada bloco tem 8 termos. Se eu pegar 2015 dividido para 8, vai dar 251. Então nós temos 251 blocos completos, padrões completos, e nós vamos ter um resto 7. Se nós vamos ter um resto 7, isso quer dizer que o 2.015º item cadastrado será o 7º desse padrão que está restando. Vai ser o último desse resto 7 que está sobrando. Se ele vai ser o último desse resto 7, ele vai ser o 7º do padrão. Agora é só você olhar quem é o 7º item do padrão. O 7º item, ou o 7º termo do padrão, é o 3. E o 3, ele é o código da caixa de direção. Com isso, então, o 2.015º item cadastrado foi uma caixa de direção e a resposta correta é o item E. Questão 160. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Como é que nós vamos fazer essa questão? Nós vamos contar o total de duplas possíveis, isso aí sem respeitar o fato de que os 2 canhotos não podem ficar na mesma equipe. Contado o total de duplas possíveis, ao final a gente desconta aqueles casos em que os canhotos ficaram juntos. Essa será a estratégia a ser utilizada. Bem, o total de equipes vai ser, vamos escrever aqui, depois eu vou explicando. Para eu formar a primeira equipe, dos 8 eu escolho 2. Então isso é uma combinação de 8 tomado 2 a 2. Para eu formar a segunda equipe, dos 6 restantes, eu escolho 2. Então, isso é uma combinação de 6 tomado 2 a 2. Para formar a terceira equipe, dos 4 restantes, eu escolho 2. Então, isso é uma combinação de 4 tomado 2 a 2. E para formar a última equipe, dos 2 restantes, eu escolho aqueles 2. Essa combinação ela vai ser multiplicada.
e ela será dividida por uma permutação de 4. Por que vai ser dividido por uma permutação de 4? Porque a ordem das 4 equipes não importa. Eles vão jogar entre si do mesmo jeito. Como a ordem não importa, a permutação deles não importa. Por isso que eu dividi pela permutação das 4 equipes. Resolvam separadamente e acompanhem comigo. A combinação de 8 tomado 2 a 2 dá 28. A combinação de 6 tomado 2 a 2 dá 15. A combinação de 4 tomado 2 a 2 dá 6. A combinação de 2 tomado 2 a 2 dá 1. E a permutação de 4, que é 4 fatorial, é 24. Multiplicando em cima vai dar 2.520. Dividido para 24 dá 105. O que isso quer dizer? O total de equipes de duplas que eu posso montar é 105 duplas. Só que essas 105 duplas, algumas têm 2 canhotos. Então agora nós vamos contar quantas equipes os 2 canhotos estão juntos. Para isso o que eu faço? Vou fazer o seguinte. Primeiro eu pego 4. Por que 4? Vamos pensar da seguinte maneira. A equipe que tem os 2 canhotos pode ter sido a primeira equipe montada, a segunda, a terceira ou a quarta. Então nós temos 4 opções de equipe para colocar os 2 canhotos. Colocados os 2 canhotos, vamos formar as demais equipes. Os 6 que sobram, eu escolho 2 para formar uma equipe. Então isso é uma combinação de 6 tomado 2 a 2. Os 4 que sobram, de maneira idêntica, eu escolho 2 para montar uma equipe. Então isso é uma combinação de 4 tomado 2 a 2. E por último, os 2 restantes também serão uma combinação de 2 tomado 2 a 2. Tudo isso dividido pela permutação de 4, nós já sabemos por quê, né? Porque nós podemos trocar a ordem dessas 4 equipes que não altera o resultado. Bem, então vai ficar 4 vezes. A combinação de 6 tomado 2 a 2 é 15. A combinação de 4 tomado 2 a 2 é 6. E a combinação de 2 tomado 2 a 2 é 1. Tudo isso sobre a permutação de 4, que é 24. O produto em cima dá 360, dividido para 24, dá 15. Então nós temos 15 equipes em que os 2 canhotos estão juntos. Como nós queremos saber o total de equipes em que os 2 canhotos não estão juntos, nós pegaremos o total de equipes, que é 105, tiramos as 15 equipes onde os 2 canhotos estão juntos e chegaremos então a 90 equipes sem juntar os 2 canhotos, de modo que a resposta correta é o item C. Questão 161. As luminárias para um laboratório de matemática são fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Esse sólido é gerado a partir de secções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Para essa luminária, as secções serão feitas de maneira que, em cada corte, 1/3 das arestas seccionadas são removidas. Uma das seções está indicada na figura. Você tem um tetraedro, aí você secciona o vértice superior e gera então já esse sólido que está à nossa direita. Bem, essa luminária terá por face. Quando eu cortar os vértices que eu quero, quando eu seccionar todos os vértices, essa luminária será formada por quais sólidos geométricos? Na verdade, essa luminária será formada por quais polígonos, né? Sólido geométrico só é um. Bem, cada corte, isso em cada um dos 4 vértices do tetraedro, gera um triângulo equilátero verde, como a gente pode perceber. Então, se nós temos 4 vértices e cada corte gera um triângulo, nós vamos ter então um total de 4 triângulos equiláteros, como esses que estão destacados em verde na figura abaixo. O que está na face de trás, a gente não consegue ver. Além disso, o que eu posso perceber? Feitos os 4 cortes, em cada uma das faces do tetraedro, irá surgir um hexágono regular. Como o tetraedro tinha 4 faces, então nós teremos 4 hexágonos regulares. Portanto, o total será de 4 triângulos equiláteros e 4 hexágonos regulares. De maneira que a resposta correta é o item A. Questão 162. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis.
Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala 1/200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que, por dia, sejam consumidos 30 mil litros de água. Aí a pergunta: em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio durante quantos dias? Pessoal, se as famílias vão gastar 30 mil litros de água por dia, para eu saber quantos dias o reservatório cheio vai suprir a necessidade, nós teremos aí que saber qual é a capacidade total do reservatório. Para saber qual é a capacidade total do reservatório, eu tenho que trabalhar com a escala em que está desenhado e que está feita a maquete. Então vamos chamar de V o volume do reservatório, isso em centímetros cúbicos. Bem, o que nós percebemos? Assim nós vamos ter o seguinte: se V é o volume do reservatório em centímetros cúbicos, e lembrando que a escala dessa maquete é 1/200, então nós temos que 45, que é o volume do reservatório, que está lá na maquete, em centímetros cúbicos, está para V, que é o volume do reservatório inteiro, assim como 1 está para 200 elevado a 3. Repetindo, 45, volume do reservatório da maquete, está para V, volume do reservatório real, assim como 1 está para 200, que a escala da maquete está para 3, ou elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque nós estamos trabalhando com volume. Como o volume tem 3 dimensões, eu tenho que pegar a escala da maquete e elevar ao cubo. Se eu estivesse trabalhando com área, eu elevaria ao quadrado, porque a área são 2 dimensões. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com comprimento, comprimento é só uma dimensão, não precisava elevar a expoente algum. Vamos lá então continuar nossos cálculos. 1/200 elevado a 3, 1 elevado a 3 dá 1, 200 elevado a 3 vai dar então 8 milhões. Faça produto dos meios pelos extremos, 1 vezes V dá V, igual a 45 vezes 8 milhões. Quando eu pegar 45 vezes 8 milhões, dá 360 milhões, isso, claro, em centímetros cúbicos, porque a capacidade do reservatório na maquete está em centímetro cúbico. Bem, mas como eu vou trabalhar com litros, eu tenho que transformar isso aí para metro cúbico. Vamos lá então. Dessa forma, o que eu penso? Eu sei que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, se o volume do reservatório é de 360 milhões de centímetros cúbicos, isso vai me dar, então, 360 milhões de mililitros. Mas vamos lembrar que 1 metro cúbico são 1000 litros. Ou, na verdade, vamos lembrar, não é nem isso, vamos lembrar que 1 litro são 1000 ml. Então, se nós temos 360 milhões de ml, nós temos, então, 360 mil litros. Isso é a capacidade real do reservatório desse condomínio. Agora sim, se nós sabemos que o reservatório é de 360 mil litros, e se o condomínio gasta 30 mil litros de água por dia, para eu saber por quantos dias esse reservatório é capaz de suprir, ser suficiente para abastecer o condomínio, eu divido 360 mil por 30 mil. Isso vai me dar, então, 12 dias. Portanto, o reservatório abastece o condomínio por 12 dias e a resposta correta é o item C. Com isso, a gente finaliza essa correção de mais uma sequência de questões da prova de matemática, prova amarela, do Enem 2019.